Então, Pedro, enquanto a gente vai preparando aqui os últimos jogos, esse desenho, né? No chat aqui, a gente não acompanhou o jogo, a gente estava no ar. No chat disse que os minutos finais foram de tentativas de pressão do Novo Horizontino. Não sei se foi exatamente isso, o Novo Horizontino teve chance, mas qual a análise de desempenho técnico, perspectivas, o que é que muda sem Anderson? Dá uma geral realmente do jogo, o que é que aconteceu lá em Ponta Grossa. Eu acho até que o pessoal do chat pegou leve, porque não foram só os minutos finais que o Novo Horizontino esteve mais próximo de fazer o gol. Não houve assim uma pressão absurda, não foi aquela coisa de bola na área o tempo inteiro, mas o Novo Horizontino de fato chegou mais próximo ao gol nos minutos finais em relação ao Bahia, e também esteve mais próximo de virar a partida em determinados momentos ali do segundo tempo. Em relação ao Bahia, o Novo Horizontino já esteve mais próximo de virar o jogo do que o Bahia de conseguir o segundo gol. É uma partida, mais uma vez, muito ruim do Bahia. O primeiro tempo, começando até pela escalação, tá? Normalmente a gente dá um desconto para o treinador que está estreando, mas hoje eu não vou liberar para a Barroca, não. Eu acho que tem algumas situações ali que valem o questionamento. Primeiro que ele entrou com o Mugni em uma posição que Mugni não está habituado, entrou com o Mugni totalmente aberto pela direita, e Mugni é um jogador bem importante para o Bahia, talvez Mugni seja o jogador mais importante do Bahia nessa temporada. E acabou que Mugni fez uma péssima partida hoje, por estar numa posição na qual ele não está acostumado, e fez falta na posição de origem dele. Mugni é um jogador que sempre é substituído no segundo tempo, ele corre muito, ele se cansa muito, e hoje novamente ele foi substituído ali nos 20 minutos mais ou menos do segundo tempo, e sem ter tido a oportunidade de jogar na posição em que ele é mais útil. Além disso, teve a manutenção de Marcinho também, que mais uma vez fez uma partida ruim, e Marcinho, no jogo contra o Operário, Marcinho fez uma partida tenebrosa, né? Ele participou decisivamente dos 2 gols que o Bahia tomou contra o Operário. Foi substituído no intervalo, e André, que era o titular até a chegada de Marcinho, e que vinha bem, acabou indo muito bem nesse jogo contra o Operário também no segundo tempo. Então, a impressão que todo mundo teve é que André ia recuperar a posição, né? Não aconteceu no último jogo de Anderson contra a Chapecoense, e não aconteceu hoje também. Mais uma vez, Marcinho fez uma partida ruim, deixando muito espaço ali defensivamente. Na verdade, nem foi substituído. André entrou no jogo hoje, mas Marcinho acabou sendo deslocado para a esquerda porque Luiz Henrique se machucou. Mas mais uma vez fez uma partida assim que você olhava no segundo tempo e você não entendia como que ele ainda estava em campo. Então, já deixo essa cornetada aqui para a Barroca. E o primeiro tempo começou com poucas chances efetivas de gol para os dois lados, apesar de ter sido um jogo até bem movimentado. Novo Horizontino chegou algumas vezes ali até os 15, 17 minutos, teve algumas chances de gol, mas sem conseguir finalizar com qualidade. O Bahia também, quando chegava à frente, não conseguia levar perigo efetivo ao gol do Novo Horizontino. E aos 19 foi quando surgiu o gol do Bahia, né? E talvez tenha sido assim a primeira grande chance do jogo para os dois lados. Inclusive foi o primeiro chute na meta, assim, né? O primeiro tempo é curioso, porque ele só teve 2 chutes na meta, né? Um para cada lado, e foram justamente os gols. Aos 19, um lance que se originou ali numa cobrança de lateral de Marcinho, o Goulart recebeu na linha de fundo e fez um bom cruzamento para Jacaré. O Bahia abriu o placar e aí dava uma certa tranquilidade ali, mas ao mesmo tempo você não via um crescimento do Bahia no jogo. Até chegou novamente pela esquerda, no chute de Jacaré, mas seguiu sem criar uma grande chance. O Novo Horizontino teve um lance de perigo, uma bicicleta de Ronaldo, um lance que a zaga do Bahia deu uma bobeada gigante, e depois aos 42, em mais uma bobeada da zaga também, Rezende tentou sair, saiu errado, já tinha falhado na marcação no mesmo lance, e
o gol, Ronaldo acabou fazendo um gol do Novo Horizontino. Então, eu acho que aquele empate ali no primeiro tempo era mais ou menos de acordo com o que foi a partida. O primeiro tempo do Bahia foi um pouco superior ao segundo tempo. Eu diria que a partida foi até mais equilibrada na etapa inicial. No segundo tempo, aí, meu irmão, aí o Bahia fez uma partida horrorosa, assim, velho. Tipo, é difícil você citar bons momentos do Bahia no segundo tempo, com exceção de uma cabeçada de Rodallega, que havia entrado no lugar de Goulart, e que dá para dizer, assim, que foi um gol perdido. Rodallega, eu já estava até com o tweet pronto nessa hora, porque o último gol de Rodallega foi na estreia de Henderson. Então ele passou a sequência, toda a trajetória de Henderson sem marcar, e por pouco não marca hoje na estreia de Barroca. Mas mais uma vez fez uma partida muito ruim e perdeu esse gol que poderia ter sido um gol muito importante para o Bahia, que o Bahia chegaria ao 2-1. Mas no segundo tempo, quem levou mais perigo, sem dúvida nenhuma, foi o Novo Horizontino. Teve uma grande chance, um lance que Marcinho entregou a bola, se eu não me engano, abaixo do Novo Horizontino, e obrigou o Klaus a fazer duas defesas ali aos 21 minutos. Essa talvez tenha sido a grande chance do Novo Horizontino no jogo. Fora isso, não teve muitos lances de perigo, não. O Novo Horizontino com mais volume, chegando mais no ataque, um Bahia sem pressionar. Eu falava aqui no telecast passado que eu não me lembro qual foi o último jogo do Bahia fora de casa, que o Bahia teve, assim, 3, 4 minutos de pressão. E hoje, mais uma vez, não ocorreu, embora a vitória hoje fosse extremamente importante para o Bahia, mas parece que o time não encara os jogos, especialmente jogos fora de casa, como finais, assim, tipo... A impressão que dá é que os caras acham que o Bahia vai subir a qualquer momento. Então não tem aquele sentimento assim, pô, a gente precisa do resultado. Você não vê isso em nenhum jogo do Bahia fora de casa. Hoje, mais uma vez, foi assim, e por pouco o Bahia não leva até a virada no finalzinho, aos 49, numa cabeçada de Paulinho, que a bola passou próxima ao gol de Klaus. Mas Foi foi um esse jogo lance assim... foi esse lance que o chat comentou bastante. Pois foi um lance que passou perto. Não foi a melhor chance do Novo Horizontino no jogo, mas claro que no final ali acaba tendo um peso maior. Então foi mais uma vez um jogo muito ruim, muito decepcionante do Bahia, que de fato deixa todo mundo preocupado. Barroca, nesse contexto, você já disse que não ia aliviar para ele, né? E aí, Não dá para Pedro, aliviar. eu já peço até que a gente ficou meio pendente da eleição. Junto com a análise dessa primeira impressão dele, a sua análise da mudança, né? Uma mudança tampão, né? Porque eu acho que não tem a menor chance de Barroca seguir com o Grupo City, né? Nenhum. Inclusive, eu acho que a escolha de Barroca, talvez ele tenha sido um dos poucos que nesse momento viria para o Bahia para pegar 6 jogos com... Assim, se Barroca subir, ele não vai ter muito mérito, mas se ele deixar de subir, a culpa vai ser dele, sabe? Então, Situação um terrível. cenário ruim. É um cenário ruim. Eu confesso que eu fui pego de surpresa assim, com a demissão. A gente até discutiu muito isso no telecast depois do jogo da Chape, sobre uma possibilidade de mudança. E eu falava até que eu achava que poderia acontecer, sim. Mas eu não achava que ia acontecer já depois do jogo da Chapecoense. Eu achava que poderia acontecer caso houvesse uma pressão maior ali das equipes que estão fora do G4. Nessa rodada, por exemplo, já não me surpreenderia tanto uma queda de Henderson. Mas eu não acho que tenha sido uma demissão errada, não, tá? O Bahia vem de uma sequência muito ruim de resultados. O Guto caiu por muito menos. O Por Guto muito caiu menos. com 2 derrotas seguidas. Vai lá que foram 2 derrotas em casa, mas fazia um campeonato seguro até ali. E claro que o momento da demissão deixa o torcedor um pouco apreensivo, né? São poucos jogos até o final. Você fica na dúvida se Barroca vai ter tempo, né, de conseguir fazer o time jogar. Enfim, eu não acho que tenha sido uma decisão errada, mas eu Mas é fico perigosa, né? Perigosa, né? preocupado pelo momento. É Um perigoso assim treinador como deixar menos ainda também seria experiente, né? perigoso. Também seria. Eu acho que a questão de Ederson tinha que passar muito pela questão do grupo, né? Se Tem o isso grupo também. tá com o Ederson, se o grupo tava com o Ederson, eu acho que dava para segurar. Se o grupo não tivesse, aí não era precisa mudança, porque assim,
Eu acho que o trabalho de Erisson era horrível, né? Eu não gosto de Erisson, né, inclusive. Horrível, Assim, horrível. ele consegue os resultados, mas é um cara que eu não queria ter por perto, digamos assim. Eu acho um treinador fraco, sem alma, arrogante, teimoso. Tá? É um cara que eu não gosto. Mas ele tem mais lastro, mais experiência que Barroca para uma reta final, né? Isso assim é bem claro. E o Bahia está se colocando no risco de drama, né? Veja só, esse jogo contra o Brusque é um jogo de alto drama. O Bahia é melhor que o Brusque muito, tá? A gente acabou de assistir o Brusque jogar aqui e o Brusque foi protagonista da própria derrota, tá? Antes da gente falar em vitória do Sport, a gente fala em derrota do Brusque. O time que joga mal, o time é fraco, o time é vulnerável, o time não tem opções convincentes, né, do meio para frente, é um time fraco. Mas existe uma carga dramática que já atrapalha. Né? A Fonte Nova já não vai ser aquela festa que vinha sendo, já vai ter um pouco mais de pressão, né? O último jogo contra o Operário em casa deixa feridas, né? Então, é um teste a mais para essa roubada, digamos assim. Muito pouca oportunidade e muita roubada, né? Que Barroca assumiu. O Brusque vem de 8 derrotas nos últimos 9 jogos, né? Daí vocês tiram. É um adversário que vem muito Ganhou do mal. Vasco. Essa vitória, só para Ganhou do Vasco. eu quero o Vasco fora de casa. Essa vitória foi em cima do Vasco. Exatamente. A única vitória do Brusque foi contra o Vasco. Mas o Bahia já se complicou com adversários que viviam momentos ruins também, inclusive aqui na Fonte Nova, tá? O Bahia perdeu de adversários da parte de baixo da tabela, perdeu do próprio Novo Horizontino, aqui na Fonte Nova, que é um adversário que briga na parte de baixo, perdeu da Chapecoense, empatou com o Operário. Enfim, não faltam exemplos de jogos que o Bahia fez aqui que vacilou na Fonte Nova, ou que ganhou com dificuldade, ganhou com dificuldade do Náutico, o placar foi até lógico, 3-0, mas até o momento do primeiro gol, o Bahia mal. Então, eu falava antes do jogo contra o Operário, a gente comentou muito aqui nos telecasts, que o fato do Bahia não vencer fora de casa obrigava o time a não vacilar na Fonte Nova. E vacilos, às vezes, são até naturais, tá? Tipo, um placar de 2-2 contra o Operário é um resultado ruim, mas às vezes acontece. Às vezes você toma um gol, você toma 2 no caso do jogo contra o Operário e não consegue virar a partida. E o Bahia, sem vencer fora de casa, ele se obriga a não permitir esses vacilos. E agora, contra o Brusque, vai ser mais um jogo assim, né? A atmosfera é realmente, Fred, concordo com você. Vai estar um jogo, vai estar uma sensação complicada ali na arquibancada, né? Vai ser um jogo tenso. Qualquer vacilozinho ali no primeiro tempo pode fazer com que a arquibancada vire. Então, vai ser um jogo chato. Vai ser um jogo chato e bem decisivo para o Bahia, assim, onde o Bahia não pode sonhar em sequer empatar, se quiser continuar, né, com a tranquilidade que o Bahia teve até aqui no campeonato. Esse jogo, assim, é um jogo chave, especialmente considerando que os resultados não aconteceram nessa rodada.